estão aqui nesta noite. E hoje nós não temos um tema em especial, porque é o quinto domingo, é sempre um culto público. Mas hoje Deus nos deu uma boa palavra que está no Evangelho de Jesus escrito por João. Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo último, o capítulo de número 21 e o versículo de número último, que é o versículo de número 25 do livro escrito por João, o evangelista João, capítulo 21 e versículo de número 25. O Evangelho de João é o quarto livro do Novo Testamento. Amém? Glória a Deus. Aqueles que puderem estar em pé, nós vamos estar lendo a palavra que será a mensagem ao qual Deus colocou para o coração da igreja nesta noite. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, dos meus filhos, essa família ao qual Deus me deu. Eu costumo dizer que antigamente eu andava chorando, né? Agora eu ando sorrindo, né? Deus me deu uma esposa, aleluia. Louvo a Deus pela vida da minha esposa. Às vezes a gente aprende que a esposa ela é 50% do ministério do varão. Mas eu descubro em poucos anos que eu estou casado que a mulher ela é 100% do ministério do varão, né? Aleluia. Ou 99, né? E um fica pro varão. Aleluia. A gente sempre fica com menos, né? Outro dia eu disse pro irmão Leonardo, né? Nós ficamos muito alegres, eles casaram aqui ontem. Foi a cerimônia do casamento, foi coisa linda de Deus o que Deus fez. E eu falei para ele brincando outro dia, ele chegou segunda-feira e eu falei assim: ô varão, você falou que vinha congregar e veio mesmo, né? Ele falou assim: a esposa me obrigou. Eu falei: depois que casa, elas que mandam, né? Aleluia. E é mais ou menos assim, né, Adilson? Deus abençoe o nosso irmão cooperador Adilson, que é o segundo dirigente desta obra, juntamente com o pastor Tiago e a pastora Fernanda. Devido às correrias, veio o pessoal de longe, da família dela. Foi o aniversário dela dessa semana, aniversário da irmã Josefa ontem, e os familiares deles vieram, e foi necessário que eles ficassem ali por conta dos familiares que vieram, e nós demos a bênção, e eles estão lá, nós oramos por eles, amém? Em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos. A irmã esposa do Clóvis, aleluia, ele está me devendo, viu? Ele falou que vinha aqui e eu já estou 1 ano esperando ele. Amém, glória a Deus. Os irmãos congregam com o pastor Antônio, amém, manda um abraço, a paz para ele. Eu creio que eu vou estar passando por lá por esses dias, amém? Pastor Antônio é uma bênção de Deus. Louvar a Deus pela vida da nossa irmã missionária Luciana. Nós estávamos com saudade, né? Eu quero ver o pastor Roberto pregando aqui, mas está difícil, né? Mas nós vamos marcar, Jesus vai pegar ele. Eu estou muito feliz, irmãos, de ver aqui também o nosso irmão Jesus, né? Ele está congregando conosco, né? Um homem de Deus, eu creio um obreiro, Deus está trabalhando. E eu falei para ele: você está com um semblante assim mais, né? Bonito, né? A pessoa começa a se encher do Espírito Santo, ela vai ficando mais bonito, né? Porque se não fosse o Espírito Santo, a gente era tudo feio, misericórdia. Mas o Espírito Santo, ele ajuda, né? A melhorar. Estou muito feliz de estar aqui. O nosso irmão Ricardo, amém? É isso, né? Aparecido, Ricardo? Hã? É por isso que você apareceu? Aleluia, você é aparecido. Eita glória. Ele já está devendo há algum tempo essa visita, né? Nós conversamos com ele. É que Deus vai falar com você hoje, pode ter certeza. E eu estou muito feliz, porque eu sei que Deus ele tem uma grande obra na sua vida, Ricardo, e você também sabe disso. Amém? Todos encontraram o texto? Digam amém? Amém! Se não tivesse encontrado, eu ia descer aí, né, irmão? Depois de 10 minutos, aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Diz assim a boa palavra: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fossem escritas, cuidado que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Vou ler mais uma vez. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez,
E se cada uma das quais fosse escrita, cuidado que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém? Vamos todos juntos ler este texto, igreja, para ficar bem bonito. A pedagogia diz que tudo aquilo que nós repetimos inúmeras vezes nos ajuda a entender melhor aquilo que nós estamos falando. Amém? Vamos lá, no tempo 3. 1, 2, 3. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escritas, cuidado que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, amém? Glória a Deus. Ao qual o evangelista, o apóstolo João, escreve: eu fico, por que não dizer, maravilhado, porque quando nós olhamos para o nosso Deus, nós entendemos que o nosso Deus, Ele é uma trindade. Ele é o Deus Pai, Ele é o Deus Filho e Ele é o Deus Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, porque o Verbo é a palavra, e a palavra é o nosso Senhor Jesus Cristo. Certa feita os discípulos, eles estavam andando junto, e eles disseram: eis que nós conhecemos a palavra de vida, andamos com ela, tocamos nela, e esta palavra é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, lá no livro do Gênesis. E o nosso Deus, Ele é criador de todas as coisas. Por isso, no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Mas quando eu olho para o nosso Deus no Antigo Testamento, Ele por 3 fases se revelou aos seres humanos. A primeira fase, que nós chamamos de teocracia, aonde o próprio Deus, Ele governava, aonde Ele falava com os seres humanos, e Ele mesmo ditava as suas palavras para que os seres humanos viessem o obedecer. A segunda fase é quando os homens, então, eles decidiram que não mais queriam ouvir a voz do próprio Deus, não queriam ser reinados pelo próprio Deus, e então entra na época da hierarquia, aonde agora o povo vai clamar por um rei. Quando eles clamam por um rei, e Deus então permite que um homem chamado Saul, filho de Quis, viesse reinar. Essa é a segunda fase, a que Deus, se manifestando com os homens no Antigo Testamento, intervém. Ele deixa de ditar as suas palavras, e Ele agora passa a autoridade de reino, de cetro, aos homens aqui na terra. Saul, Davi, Salomão e 42 reis passaram pelos reinos do norte e reinos do sul. Então a terceira parte, ao qual Deus então vai se manifestar ao homem no Antigo Testamento, é manifesto pela voz dos profetas e dos sacerdotes, aonde não o rei reina, mas agora dentro do templo, no tabernáculo, no santuário de Deus, Deus, Ele usa a vida dos sacerdotes, dos levitas, e Deus também tem uma necessidade de usar a vida dos profetas. Mas quando eu vejo a atuação do meu Deus e do seu Deus no Antigo Testamento, todas as vezes que Deus, Ele queria operar um milagre, era necessário que o profeta fosse um ponto de referência. Você se lembra daquela menina que nós olhamos na Bíblia Sagrada, lá no livro histórico dos reis de Israel, quando Israel e a Síria há uma guerra, e então uma menina levada como despojo de guerra, e então a menina conta a história do profeta Eliseu para sua senhora, e o seu chefe, o seu senhor chamado Naamã, desce para Israel, porque a menina deu testemunho do profeta. Se alguém precisasse de alguma coisa na época de Israel, diria assim: vamos procurar Elias, ou vamos procurar Eliseu, vamos procurar Jeremias. Jeremias era um homem procurado pelo Estado, mas quando alguém cria no milagre, com certeza ia dizer: vamos procurar uma oração de Jeremias, porque Jeremias era um profeta, Isaías era um profeta.
Todas as vezes no Antigo Testamento em que fosse necessário operar o milagre, as pessoas procurariam um profeta, porque os profetas tinham a autoridade de Deus para operar milagres, para fazer o sol parar, para fazer o relógio retroceder, para fazer a chuva cessar como Elias, para fazer alguns milagres. Mas quando Deus ele vai se revelar no Novo Testamento, eu fico maravilhado, porque quando nós vemos a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia diz que quando ele vem, Deus então permite que ele nasça no ventre de uma virgem chamada Maria. Jesus então nasce. Quando Jesus nasce, todos os preparativos que Deus havia feito, os pastores, os anjos que cantam no céu, a manjedoura, os 3 reis magos que vieram visitar direto do Oriente, trazendo incenso, mirra, ouro. Então Jesus cresce. Quando Jesus cresce, aí passa-se um período que nós achamos de mais interessante, porque quando o menino atinge a maioridade de 12 anos de idade, porque na cultura judaica, quando o menino, o homem, varão na casa, atingia a maioridade de 12 anos, lá em Israel, ele é assumido homem dentro da casa. Aqui na nossa nação, quando um homem, um jovem faz 18 anos, ele atinge a maioridade. Em Israel, com 12 anos, o filho atingia a maioridade. Quando isso acontecia, era necessário ir ao templo, apresentar-se aos sacerdotes, e os sacerdotes dariam uma bênção sobre a criança, e esta criança assumiria os negócios do seu pai, a herança ao qual seu pai deixaria como trabalho, um ofício. Jesus então vai com a sua família para o templo, quando ele tinha 12 anos de idade. Mas quando ele chega no templo, passa-se os dias da festa, sua mãe, seu pai, a caravana que havia saído da sua terra, vai voltando, passa 3 dias, depois de 3 dias, descobre que o menino não está. Aleluia. Você acredite se quiser, tem muitas pessoas que vêm ao templo, tem muitas pessoas que vêm à igreja nos dias de hoje, e quando elas vão indo embora para casa, elas esquecem Jesus na igreja. Tem pessoas que saem de casa, aleluia, para vir à igreja, vir cultuar, adorar ao Senhor, louvar a Ele, e quando vai para casa esquece de levar Jesus. Mas eu quero louvar a Deus, porque depois de 3 dias voltaram ao templo, encontraram Jesus, e quando ela diz: olha filho, o que é que você está fazendo? E então Jesus disse: você não sabia que me convém cuidar dos negócios de meu pai? Porque Jesus assume a personalidade ao qual Deus lhe havia chamado. Então eles levam Jesus para casa. Eu quero louvar a Deus, porque nós estamos aqui essa noite, em contrapartida, pessoas que esquecem Jesus dentro da igreja. Eu tenho a certeza, a plena convicção, que quando nós sairmos daqui essa noite, nós vamos levar Jesus para nossa casa, nós vamos levar Jesus para o nosso trabalho, nós vamos levar Jesus aonde a gente for. Aleluia. Quantos vão levar Jesus para a sua casa? Levante a mão, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai sair daqui com Ele, aleluia. Ele vai chegar lá com você, e o milagre vai acontecer. Aleluia. É machandaramaia saio. Jesus fica alguns anos desaparecido da história, e quando Jesus volta a aparecer, Jesus tem 30 anos de idade, e ele vai para as margens do Rio Jordão. Jesus é batizado por João Batista. Depois Jesus é levado para ser tentado pelo diabo. Durante 40 dias e 40 noites, depois de Jesus ser tentado, Jesus vai iniciar o seu ministério. E quando Jesus inicia o ministério de 3 anos e meio em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, a sua fama, ela se espalhou. Mas eu quero falar aqui sobre o homem dos milagres. Eu quero falar sobre os milagres de Jesus aqui nessa noite. E eu quero dizer que o mesmo Jesus que andou em Jerusalém, ainda está andando nesta terra para fazer milagres. Aleluia. É só você olhar à sua direita, à sua esquerda, porque quando eu olho para o irmão Adilson, eu vejo um grande milagre de Deus. Quando eu olho para a irmã, aleluia, Luciana, eu vejo o milagre de Deus. Quando eu olho para a vida do Jonas, eu vejo o milagre de Deus. Quando eu olho para a vida da pastora Maria, eu vejo o milagre de Deus. Quando eu olho para a vida da irmã Edilane, eu vejo o milagre de Deus. O homem dos milagres está aqui nesta noite. Ele não parou de fazer milagres. Aleluia.
Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu quero que você entre dentro de um cenário comigo. Eu quero que você transforme essa igreja, não como Mike J. Fox, que entrava dentro daquele carro e voltava no tempo, no filme De Volta para o Futuro. Mas eu quero que você use a sua fé nessa noite. Entre neste barco, aleluia, chamado igreja, para navegar em direção às revelações de Deus. Deixa a sua fé te envolver nessa noite, e vamos transformar essa igreja em um cenário, para nós podermos voltar no tempo e entrar dentro de Jerusalém. Porque quando eu falo sobre voltar no tempo, nós precisamos entender os milagres de Jesus. Porque quando nós contamos como se fosse uma história. Mas eu quero que você venha comigo dentro de uma cidade chamada Caná, ou Canaã da Galileia. Quando eu olho para Caná, ou Canaã da Galileia, eu vejo pessoas dentro de uma praça, ou à beira da praia de Caná da Galileia, e de repente eles estão conversando. E se nós pudéssemos andar em Caná da Galileia, pudéssemos chegar em Canaã de Galileia, e nós fôssemos andando até uma parte da cidade, íamos chegar, quem sabe, na beira da praia, e nós íamos ver uma grande multidão dizendo: eu conheci um homem, e este homem estava lá. Você viu que casamento abençoado? Era mais ou menos que nem o casamento da irmã Adriana. Você viu que casamento abençoado? E o outro ia dizer: eu vi, melhor do que o casamento era aquele homem que estava na festa. E outro perguntando, dizendo: que homem que estava na festa? E quem sabe a gente pudesse ouvir aquela conversa, iam dizer assim: olha, ele era um homem manso, era um homem meio assim sereno no olhar, olhava calmamente, e quando a festa parecia que ia acabar, ele chegou, ele ficou sentado, e de repente, quando acabou o vinho da festa, ele pegou, mandou encher as talhas de água, e pegou aquelas talhas, transformou em vinho, e a festa continuou, porque aonde ele chega, a festa nunca vai parar. Eu quero dizer nessa noite que se Jesus chegou na nossa casa, se Jesus chegou na nossa vida, se Jesus está nessa igreja, nada vai parar a festa, a alegria não vai acabar, porque aonde ele chega, ele dá continuidade na história. Talvez o diabo está olhando para a minha vida e para a sua, e dizendo: daqui a pouquinho vai acabar o vinho, daqui a pouquinho vai acabar a sua alegria, irmão Adilson, daqui a pouquinho vai acabar tudo. Mas quando Jesus chega, ele diz: não vai acabar, porque eu sou o Deus da multiplicação. Transforma onde não tem, para mostrar que ele tem poder. É este Deus que nós servimos aqui. Levanta a sua mão. Talvez pessoas entraram aqui e parece que algumas coisas da sua vida estão acabando. Eu quero dizer que Jesus chegou na tua casa, Jesus chegou na tua história, e nada vai acabar, porque ele é o Deus da providência na sua vida nesta noite. Aleluia! Machandaramanassaio. Ah, Deus de poder e glória, eu quero que você ande comigo, caminhe alguns quilômetros, e a gente pudesse chegar numa cidade chamada Samaria, Jonas, aquela cidade que os samaritanos, junto com os judeus, brigavam, não podia entrar, os judeus e os samaritanos não se davam, uma disputa, aleluia. Parece que eu vejo nos dias de hoje, aleluia, como que as igrejas, placas de igreja, pessoas brigam por ministérios, por convenções, mas Jesus não é convenção, Jesus não é placa de igreja, Jesus não é religião, Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores, aleluia. Nós viemos adorar este Rei aqui esta noite, mas eu quero que você venha comigo para Samaria, e chegasse na praça de Samaria. Nós sabemos que hoje, quando alguém quer fazer um evangelismo e tem coragem, ousadia, vai lá para a praça de Santo Amaro, vai lá para a praça da Sé, lá em Dom Pedro, vai ali para a praça de Parelheiros, como os pregadores de ponto de ônibus, e começa a pregar. Eu imagino que se lá em Samaria tivesse um ponto de ônibus, uma praça, eu queria que você fosse comigo à praça de Samaria, ou um ponto de ônibus em Samaria, e você ia encontrar uma mulher pregando e dizendo assim: olha, tem um homem que salva, tem um homem que liberta, tem um homem que perdoa pecados, tem um homem que transforma vidas. E você ficasse olhando aquela pregação e chegasse para aquela mulher e dissesse: por que você está dizendo isso? Aquela mulher ia dizer: olha, eu sei que os judeus não falam com os
samaritanos. Mas um dia eu fui tirar água lá no poço de Samaria, e quando eu cheguei no poço, tinha um homem, e aquele homem começou a falar comigo. As suas palavras eram tão serenas, mas de repente ele começou a revelar a minha vida, e ele disse para mim, aleluia, que eu podia ir porque eu estava perdoada. Ele perdoa pecados. Sabe que homem era aquele? Aquele homem era Jesus, porque só Jesus pode revelar o profundo e o oculto. Hoje nós vivemos dias, aleluia, em que os profetas querem profetizar, os profetas querem revelar coisas que não existem. Outro dia eu estava numa igreja, e o pastor chegou para mim, missionária Luciana, e disse assim: olha, Deus vai puxar o seu tapete. Eu disse: como é que é? Ele disse: sim, Deus não se agrada de irmã de shortinho lá na igreja não, pastor. Eu disse: lá na minha igreja não tem nenhuma irmã de shortinho não, pastor, e a doutrina da igreja é Bíblia Sagrada que vai levar para o céu, aleluia. E eu disse para ele: pastor, eu também tenho um negócio para te dizer. Revelação para mim é palavra, aleluia, porque quando Jesus revela, ele não revela por aparência. Quando Jesus quer revelar, ele revela o que está dentro da alma do ser humano. Esse é o Jesus que eu sirvo, esse é o Jesus que você serve. Quem acredita nisso, levanta a mão para adorar, aleluia. Ora machandaraia. E aquela mulher ia dizer para você: olha, ele transforma. Sabe por quê, irmãos? Os seres humanos aqui desta terra, olha para a aparência, olha para a roupa que você veste, olha para o jeito que você anda, mas quando Jesus ele chama alguém, Jesus está preocupado com a transformação dentro da sua alma, dentro do seu coração. Jesus olhou para aquela mulher samaritana e disse: filha, vai, não peca mais, vai pregar o evangelho. Aquela mulher acreditou na palavra e começou a pregar. Sabe por quê? Porque quando o meu Jesus e o seu, ele toca no coração do homem, ele transforma. Não é o pastor que transforma, não é pregador que transforma, não é missionário que transforma. Quem transforma o ser humano é o Espírito Santo de Deus, aleluia. E ele está aqui nesta noite. Mas se nós pudéssemos andar mais um pouquinho, íamos chegar saindo de Samaria, lá na beira da praia, talvez em Cafarnaum, em Tiberíades, ou por que não dizer da Galileia, e encontrar alguns barquinhos na beira da praia, e aqueles barquinhos na beira da praia, e de repente alguém alugando um barco e dizendo assim: olha, para andar neste barco aqui, aleluia, você tem que pagar, aleluia, vários denários, 500 denários. E aí ele dizer: mas tão caro o aluguel deste barco, por que este cara é tão caro esse barco? Porque hoje, se você for na beira da represa e você alugar um barquinho, você aluga por 10 reais, mas se você chegar para alugar um barco motorizado, você tem que alugar 300 reais. Se você quiser alugar um barco maior, com 2 andares, você vai pagar 1.300, 1.400 reais para andar 1 hora. Mas tinha um barquinho de madeira, um barco que tinha 12 remos ou 4 remos, e de repente ia falar assim: olha, é 500 denários. E você ia dizer: mas por que é tão caro este barco? Ele ia dizer: porque este barco aqui é o barco que Jesus andava, este barco aqui é o barco que Jesus dormia, este barco aqui, vou te contar porque é tão caro o aluguel deste barco. É porque um dia Jesus estava, aleluia, dentro do barco dormindo, e levantou uma grande tempestade, e os discípulos diziam: o barco vai afundar. A água batia de um lado, a água batia do outro, e de repente Jesus se levantou, foi para a ponta do barco, levantou os braços e disse: vento e mar, aquieta-te. Sabe por quê? Este barco é tão caro, porque este barco aqui lembra o Deus que acalma a tempestade, aleluia. Talvez desta noite a minha vida, a vida de alguém aqui, parece um barco no meio do mar. As ondas batem de um lado, as ondas batem do outro, e você diz: meu Deus, aonde o Senhor está? Senhor, entra com a providência, e parece que o vento sopra mais, parece que o barco balança mais. Mas eu quero dizer nessa noite que o dono daquele barco lá em Samaria, o dono do barco lá da Galileia, ele está aqui essa noite, e ele está dizendo: acalma mar, acalma vento. Oh, Deus
de poder e glória. Quantos creem nisso? Levanta a mão, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu não sei qual é o mar, eu não sei qual é o vento da sua vida, mas eu quero dizer que aquele que estava na Galileia está aqui essa noite na ponta do teu barco para dizer: acalma vento, acalma mar. Vai chegar bonança na tua vida. Quem acredita nisso, adora o teu Deus, aplaude a Ele, porque Ele é fiel nesta noite. Ah, Deus de poder e glória, meu Deus. Aí eu quero que você caminhe um pouquinho mais comigo, e você chegasse em uma cidade chamada Betsaida, e você encontrasse uma criança, um jovem, bonito igual Davi, andando pelas cidades, pelas ruas de Betsaida, e todas as pessoas diziam: olha, você quer saber como é que multiplica pão, como é que multiplica peixe? Procura o Davi na cidade de Betsaida. E as pessoas procurassem aquele menino nas ruas de Betsaida, e achar o menino lá, quem sabe o menino com uma lancheira, com uma malinha, andando de um lado para o outro, e você ia dizer: rapaz, por que você anda com essa cesta? E o menino ia dizer para você: é porque quando um dia eu fui ouvir um homem pregando, um homem chamado Jesus, os discípulos começaram a procurar comida e não encontraram, e sabe o que aconteceu? Aleluia. Ele pegou os pães que eu tinha, ele pegou os peixes que eu tinha, e ele começou a pregar, e de repente ele alimentou uma multidão de 5.000 pessoas. Sabe o que eu quero dizer com isso? Sabe o que Deus está falando ao meu coração? Pessoas saíram de casa hoje dizendo: Senhor, eu vou lá na tua igreja porque eu preciso ouvir a tua palavra. Pessoas saíram de casa dizendo: Senhor, eu vou lá na tua casa porque eu preciso ouvir a tua palavra. E você saiu de casa e você chegou aqui na igreja como aquele menino chegou naquele culto e sentou para ouvir Jesus pregar. E quando ele estava ouvindo Jesus pregar, aleluia, de repente mandaram pegar o que ele tinha. Ele disse: olha, eu tenho esses pães, eu tenho esses peixes. E Jesus disse: é isso que eu vou usar. Talvez você chegou aqui dizendo: eu vou precisar ouvir uma palavra, mas Jesus está dizendo: a fé que você trouxe da tua casa será resposta para muitas pessoas, e o milagre que vai acontecer aqui hoje, Deus vai contar com você nessa noite. Você é um fator surpresa de Deus. Deus te trouxe aqui porque você vai operar um milagre. Pastor, que milagre é esse? É através da tua fé que Deus vai alimentar uma multidão. Pastor, que multidão? É a tua família, a tua casa, a tua parentela. Você veio aqui hoje para ouvir, mas você vai levar para casa a resposta da tua família, a resposta da tua necessidade, porque você é um fator surpresa de Deus. Levante a mão. Eu não sei como você saiu de casa, mas eu quero dizer que hoje Deus vai usar a tua fé para operar o milagre. Quem acredita pode adorar, adora Ele. Meu Deus, coloque de pé, igreja. Aleluia. Meu Deus do céu. Aleluia. Eu vou direto para o final, já vamos terminar. E parece que eu vejo Jesus passando em vários lugares, Betânia, Jericó. Mas chega um dia que Jesus entra dentro do templo. E quando Jesus entra dentro do templo, aleluia, parece que eu vejo Jesus ficando irado, irmãos. Parece que eu vejo Jesus bravo. Aleluia, dentro do templo de Jerusalém. Jesus pega as mesas dos cambistas, vira a mesa. Jesus pega o chicote e começa a bater nos vendedores. Jesus ficou bravo naquele dia, porque estavam transformando a casa do Senhor em um grande negócio. Hoje, irmãos, queira o que eu vou dizer, porque eu tenho autoridade de Deus para dizer isso. Hoje o evangelho se transformou em um grande negócio. Existem pastores que não são mais pastores, são grandes empresários do evangelho, porque a ovelha que serve para dar lã tornou-se um grande negócio. E Jesus naquele dia entrou dentro do templo e viu os cambistas vendendo, negociando. E diz o historiador que naquela época, a pessoa que vinha sacrificar no templo, ela chegava com uma ovelha, a pessoa pegava a ovelha lá no templo, glória a Deus,
E quando ela pegava a ovelha, ela comprava aquela ovelha e ela dava a volta. Quando ela ia entrar dentro do templo, o sacerdote tinha que analisar o animal. E quando pegava o animal para analisar, aí ele dizia: esse animal está com defeito, não serve para o sacrifício. Pegava o animal, entregava para o levita do templo. O levita dava a volta, já tinha um negócio com o cambista. Ele dava a volta, levava para o cambista que estava lá fora. O cambista vendia o mesmo animal para outra pessoa. O sacerdote dizia: está com defeito, e fazia isso o dia inteiro, enganava as pessoas. E Jesus entrou dentro do templo naquele dia. Jesus viu toda a corrupção do templo, ficou irado, virou a mesa. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Enquanto a igreja de Cristo, aleluia, houver a santidade, houver a simplicidade, Jesus sempre vai estar na casa, Jesus sempre vai revelar, Jesus sempre vai operar milagre. Existem 3 tipos de glória, aleluia, ao qual Deus se manifesta. A primeira glória é chamada de glória ambiente. É quando você chega dentro de uma igreja. Eu já cheguei em igrejas, irmãos, que eu dobrei o meu joelho para orar, aleluia. Quando eu dobrei o joelho para orar, eu abri o meu olho, não conseguia dizer palavras, e eu dizia: meu Deus, será que tem alguma coisa errada comigo? E quando eu começava a assistir o culto, aquele culto gelado, frio, e Deus falava comigo: filho, eu estou na porta dessa igreja e ninguém deixa eu entrar do lado dela, ninguém deixa eu entrar para dentro da igreja. Igrejas que Jesus não está no culto, aleluia. A primeira glória é chamada glória ambiente. É quando você chega num lugar, só de você colocar os pés dentro da igreja, você já sente um calor, você já sente uma alegria, e você diz: Jesus está nessa casa. É glória ambiente. Eu quero dizer que a glória ambiente, ela já está aqui essa noite. Jesus está dentro da casa. Meu Deus, a segunda glória é chamada glória, aleluia, interior. Essa glória é chamada interior. É quando a pessoa sozinha, ela não precisa de cantar, ela não precisa de um pregador, ela sozinha começa a adorar, ela sozinha começa a falar em mistério. Sabe o que é isso? É a glória chamada Kadosh. Kadosh significa santo. É a glória da santidade, porque a pessoa que se santifica, a pessoa que adora o Senhor, ela não precisa ouvir ninguém falar. A santidade do Espírito Santo dentro dela leva ela a fazer adoração como os anjos serafim, que dizia: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Meu Deus do céu, aleluia. E essa glória está, aleluia, aqui nesta noite. Mas existe uma outra glória, aleluia, que é chamada glória da reunião. Pastor, que glória é esta? É a glória que Jesus prometeu e disse assim: olha, não vos ausentei de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, até que no alto sejais revestidos de poder. Pastor, o que isso quer dizer? Jesus estava dizendo, aleluia, que Ele iria encher o teu povo, a tua igreja, de poder. Porque a igreja, irmãos, não é para você sair debaixo, aleluia, de dentro da igreja, ir para tua casa, sair para a rua e ninguém saber que você é crente. Não, Deus, Ele quer nos encher de poder, porque quando alguém precisar de uma oração, vai olhar e dizer: aquele irmão ali é crente, ora pela minha vida. Quando manifestar um demônio, vão correr lá na tua casa e dizer: ei, crente, vamos lá orar, porque Deus vai expulsar o demônio, porque você tem poder e autoridade. É a glória que Deus quer manifestar aqui essa noite. Por que isso, pastor? Porque se escrevessem todos os milagres que Jesus fez, não caberia livros do mundo. Sabe por quê? Porque Jesus nunca parou de fazer milagre. Um dia Ele passou no Jardim Progresso, fez um milagre na vida do irmão Edilson. Um dia Deus passou lá dentro do presídio CDP2 de Osasco, fez um milagre na vida do pastor Tocho. Um dia Deus passou lá no Cipó, fez um milagre na vida da pastora Maria. Ele não parou de fazer milagre, e para isso Ele vai contar com a minha vida, Ele vai contar com a sua vida. Eu quero te convidar a manifestar a glória de Deus aqui hoje. Quem tem adoração genuína para dar para o teu Deus, adore a Ele agora. Deus vai manifestar a sua glória, a Shekinah de Deus vai descer neste santuário. Deus vai encher crente de poder.
receber aqui hoje poder para orar, poder para louvar, poder para pregar, poder para evangelizar. Quantos querem receber essa glória? Levanta a mão para o alto, adora o teu Deus, receba a presença do Pai agora. Quantos vieram para receber poder de Deus aqui? Adore a Ele. Quem é batizado com o Espírito Santo, seja renovado agora, receba o renovo de Deus agora. Abaxeira mandarabacante orebacalabachandaraia, amandaracante orebacandarabachandarabahaio, imidique mandarabachandorebahaia, imidique dobiasaio, idududubiasaio, remanduiasaio. Receba o renovo de Deus aqui hoje.